Olá, internautas, telespectadores da nossa TV Cidade SL, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa TV Cidade Justiça e Direito Procon, recebendo hoje com muita satisfação o diretor-geral do Procon de São Lourenço, Renato Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Pablo, obrigado, Joyce, a satisfação é toda minha e um grande abraço aí a todos os telespectadores, internautas da TV Cidade de São Lourenço. E inicialmente eu gostaria de pedir desculpas a todos os seus telespectadores internautas por esse espaço de tempo que transcorreu sem que a gente desse uma continuação nos programas, né? E isso aconteceu porque devido ao excesso de trabalho que nós estamos enfrentando no Procon. Mas dentro do possível não vamos deixar isso acontecer mais. Ok, Renato. Gente, eu sou testemunha mesmo que o Procon aqui de São Lourenço recebe uma demanda, né, absurda de reclamações e, infelizmente, felizmente você tem uma equipe maravilhosa, né, de advogados, mas o Renato, muita coisa tem que ser ele sozinho, né, e isso acaba sobrecarregando outros compromissos e tal, né. Por outro lado, né, o Procon de São Lourenço é um dos mais atuantes aqui da nossa região, pelo menos que eu conheça, né, Renato? Obrigado. Graças a Deus tem feito uma atuação maravilhosa e a gente sabe que não é fácil, mas vem aí desempenhando muito bem. Nós adotamos agora, o Pablo, um sistema de ações compostas, né? Correto. Que para que abranja um certo número, um número bem amplo de fornecedores, para não ficar aquele gato pingado, as reclamações. Então, por exemplo, internet. Sim. Né? Nós entramos praticamente contra todas as operadoras de internet. Já tivemos uma solução, um resultado muito bom, diminuiu muito as reclamações. Que bom. Tivemos reuniões com a Himax, com a Starweb, sobre a prestação do serviço, né? Sei, a potência. A potência que eles gigas e tal. Giga, aquelas coisas todas, que eles prometem e fazem no contrato e que muitas vezes os consumidores, hoje tem aparelhinho já no computador, né? Que acaba que não alcança aquele limite, né? Ah, entendi. Então isso aí, botamos um fim nisso também. Então essas ações visando um conjunto num todo, né? Um direito coletivo está ajudando a diminuir bastante a reclamação. Que bom, que ótimo, tá vendo? Então, quer dizer, mais uma conquista para os consumidores, né? E por falar nisso, né, Renato? No outro programa que nós fizemos, nós abordamos uma situação bem delicada aqui, que foi a partir de algumas reclamações por internautas, telespectadores na nossa página, através do e-mail, a respeito de uma supostos problemas de exploração financeira que estariam sendo praticados por funerárias aqui de São Lourenço. Nós temos duas funerárias, né, que prestam os serviços, né, aqui na cidade. E a coisa se desenrolou, né? Inclusive, nós tivemos participação do Ministério Público, né, através do Dr. Antônio Borges, entrou na questão também. Parece que o Dr. Ronaldo também se interessou pela situação, né? Então, quer dizer, é um assunto de extrema delicadeza e gravidade, porque envolve coletividade toda, né? E é um momento difícil, né? O luto é uma situação extremamente complicada. E aí, Renato, como que se desenrolou isso daí? Olha, Pablo, na verdade, o que nós decidimos? Nós achamos por bem ouvir as duas funerárias de São Lourenço, né? A gente tem que dar oportunidade também, a oportunidade de defesa, né? Então, primeiramente, foi intimada a funerária São Lourenço. Sim. E fizemos uma reunião no Procon na semana retrasada, onde foi abordado todo tipo de prestação de serviço que é prestado por essa funerária, né? E pelo que fomos informados, está tudo assinado, eu não vi irregularidade nessa primeira reunião. Correto. Eles têm todas as obrigações sendo cumpridas com relação ao Código de Defesa do Consumidor, né? Que são as placas indicativas, se recebe cheque como forma de pagamento, cartão de crédito,
os preços expostos nas urnas, né? Correto. Os serviços que são prestados, aqueles serviços que estão incluídos no contrato, né? Correto. Enfim, estava tudo dentro da legalidade. Que bom. E fui conferir também na licitação, que por sinal, antes que eu me esqueça, eu gostaria de informar a população de São Lourenço que a licitação dessas funerárias, ela se extingue no começo do ano agora, no finalzinho do ano. No finalzinho agora de 2017. 2017 para 2018. Correto. Vai haver uma nova licitação, né? Então, os consumidores que tiver alguma novidade, alguma notícia, alguma reclamação, algum elogio, alguma coisa, pode procurar o setor de licitação da prefeitura e dar a sua sugestão para botar na próxima licitação, né? Sim. Não sei se eles mesmos vão ganhar, se vão vir outras e tal, mas enfim, é um direito, é uma cidadania que eles podem exercer. Aí, Pablo, nessa semana, então, nós fizemos uma nova audiência com a funerária Santa Clara. Correto. E foram respondidas todas as perguntas, também estão cumprindo todas as exigências do PROCON, e foi, então, explicado o que funciona cada serviço. Correto. O pacote, o que está escrito no pacote, que é remoção de corpo até 30 quilômetros, por exemplo, não tem custo, né? Aquelas remoção de corpos acima disso aí, depende daqueles que são já contratados, já mantêm um contrato permanente, né? Aqueles que são, por exemplo, falecem em São Paulo, que a família contrata, tem que estar a informação lá, que é por quilômetro, aquelas coisas todas, né? Correto. Foi explicado também que no contrato está incluído já as velas, as flores, todo o material. Todo aquele material, né? O cortejo, está tudo ali explicadinho, inclusive com a aquisição da urna, pelo que me passou a funerária Santa Clara também, pela contratação da urna, os demais serviços já estão incluídos. Estão incluídos. Então, pelo que eu pude apurar lá, e olha que eu apuro tudo com muito rigor, posso informar a população que não vi nada de irregular. Agora, deixar sempre uma ressalva de que, Pablo, é uma hora difícil que a família enfrenta. Sem dúvida. E nem muitas das vezes aquela pessoa que perdeu um ente querido, ele pode cuidar de tudo. Embora a funerária, as duas funerárias, eles põem à disposição do consumidor também o serviço de solucionar documento. Sim, sim. Porque uma miscelânea de documento que tem que apresentar, certidões, não sei o que lá. Tem que ir na prefeitura. Nossa, e eles dispõem de gente também para isso. Agora, é bom os familiares, aquele que está mais ali tomando conta, que designe os outros familiares ali para ajudar a escolher a urna dentro das suas possibilidades, sim, entendeu? E para depois não ter também aí uma surpresa, né? Exatamente. E olha, felizmente, então, tudo parece que foi ou está sendo esclarecido, né? Agora, uma coisa que sempre a gente bate na mesma tecla, Renato, que é importante a gente salientar, é o seguinte. Gente, é importante que as pessoas... Lógico, nós temos um canal aberto, e-mail, Facebook, onde as pessoas podem se manifestar. Mas é muito importante que a pessoa que se sentiu lesada, né, que ela procure, né, o órgão competente, ou seja, no caso o PROCON, para, digamos assim, denunciar aquilo que supostamente ela acha que foi um erro, que uma foi lesão, tal, uma cobrança indevida. Porque senão fica difícil, não é? As pessoas muitas vezes passam por constrangimentos ou passam por situações em que reclamam, como diz o outro, na esquina, mas não vão nos órgãos competentes, ou seja, ali aonde devia-se realmente resolver a questão. Então, felizmente, essa questão das funerárias não houve apurado coisas mais graves, né? Após a gente sabe, eu conheço a rotina do PROCON e ali realmente a coisa o Renato vai a fundo mesmo, isso é muito bom. E felizmente, então, né? Do ponto de vista legal, está tudo... regularidade. Qualquer outra coisa que aparecer, nós vamos tomar outras providências. Agora, não é sempre bom, o Pablo, ressaltar
que a maior arma do consumidor é o direito dele reclamar pela prestação de serviço. Sim. Ele tem todo o direito, é um exercício de cidadania. Sim. E a gente precisa que eles façam isso. Porque muitas das vezes, a gente às vezes não atua em algum caso ou outro, porque às vezes nós não temos conhecimento. A pessoa não se manifesta, né? Não se manifesta. Inclusive, até mesmo em denúncia anônima, que a gente tem que receber com uma certa ressalva, ainda assim eu vou investigar, a gente vai ver se tem algum fundamento naquilo ali, para poder dar uma satisfação para o consumidor. Né? Correto. Porque hoje nós estamos vivendo aí um grande engolindo os consumidores, uma prestação de serviço cada vez pior. A verdade é essa, você vê as telefonias, hoje os operadores de cartões de crédito não dão sossego. O consumidor hoje, ele não almoça mais sossegado, é telefone tocando, não dorme mais sossegado. Oferta disso, oferta disso, oferta daquilo, isso está uma verdadeira, um absurdo. O consumidor está nos constrangimentos terrível. Entendeu? Então tem que ter um parâmetro. E a gente, Pablo, eu que estou diretamente ligado na direção do PROCON, por um lado a gente vê umas coisas que estão assim, entrando no eixo, está melhorando. E outras coisas a gente não vê melhora, a gente não vê interesse das empresas em melhorar, só vê interesse em arrecadar. Justamente porque nessa hora talvez fale a participação popular. Exatamente, porque Falha a maior arma é a união, inclusive. Inclusive, Pablo, eu queria aproveitar para deixar aqui com você, para qualquer consumidor que queira ter acesso, embora, mais uma vez, vou ressaltar que qualquer ato público é ato visível e de acesso a qualquer cidadão são-lourenciano. Qualquer licitação que um consumidor, um cidadão são-lourenciano, queira tomar conhecimento, basta chegar lá e pedir. Então, dele. Aqui está o contrato de licitação das duas funerárias. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma opinião que seja para melhorar, né, está à disposição. Correto, está aqui então, gente. Quem tiver alguma dúvida sobre o que esse documento abrange, os termos que ele envolve, né? A gente com certeza presta aí qualquer esclarecimento, vai ficar aqui, é público, né? Exatamente. E se não quiser também recorrer à TV, vai lá na prefeitura. Pode chegar na prefeitura, chegar lá e pedir lá no departamento. Olha, eu quero eles são obrigados a mostrar e... Aliás, esses tipos de documentos, licitação, essas coisas todas, quando elas são feitas, tem o princípio da publicação. Elas ficam fixadas um grande período lá, porque o consumidor tem conhecimento. É o princípio da publicidade, né? Sim. Então, às vezes o consumidor não tem tempo de passar aqui, mas pode ir na prefeitura que está lá à sua disposição. Correto. E dentro desse assunto nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos retornar esclarecendo a participação de alguns internautas na página nossa no Facebook. E teve uma provocação direta também ao PROCON, né? Recentemente, agora, semana passada. E o Renato vai orientar qual que deve ser a medida correta adotada para que a pessoa possa pleitear, né, aquilo que está reclamando. Nós voltamos em um minuto. Muito bem, internautas, telespectadores, retornamos ao nosso Cidade, Justiça e Direito PROCON, hoje recebendo aqui conosco o diretor-geral do PROCON de São Lourenço, Renato Rodrigues, mandar um abraço também, né, para toda a equipe lá do PROCON, né, Renato? Augusto, Aline, tem toda uma retaguarda, gente, por trás. Tem uma turma lá, são todos muito bons, são bons, sim, atenciosos, são excelentes, todos parabéns. Gente, agora nós vamos entrar propriamente, veja bem, recentemente, Renato, nosso amigo Hélio Marques, né? Oi, Elinho.
publicou nas redes sociais e na própria página dele o seguinte texto aqui. Atenção Procon. Tá aparecendo aí, viu? Senhor Renato Rodrigues, Ministério Público, Delegacia de Polícia, o Bispo Dom Diamantino Prata de Carvalho. O Elinho é uma figura. O Elinho colocou aqui na página aqui no Facebook uma nota fiscal, um cupom fiscal, aparentemente acrescido de algum valor aqui. Agora o assalto ao consumidor está programado pelo sistema. Não permitam. Chega de desonestidade com o consumidor. Isso é crime. Elinho, eu passei aqui o seu recado aqui pro Renato, até porque você citou o nome do Procon e o dele também, tá? O que acontece? Isso aqui tem que ser comprovado. Eu não sei, nós não sabemos se essa nota fiscal é de algum supermercado, porque a gente vê que a pessoa passou um lápis aqui, né? Alguma coisa aqui que... É um marca-texto verde, marca-texto, né? E uma linha indicando. Então a gente não sabe se isso aqui é uma taxa referente a uma farmácia, a um supermercado. Então o recado pro Elinho é ele procurar lá vocês. O Elinho, eu sei que você é um incansável defensor do consumidor, por sinal, meus parabéns. Também não sabia que o Dom Diamantino também está entrando nessa área aí. Está nessa área de defesa do consumidor, mas ótimo, mais um que a gente quer somar. Mas olha, brincadeiras à parte, eu gostaria que levasse essa nota fiscal até o Procon, para a gente pudesse analisar de que departamento, de que loja, de que empresa que está cobrando isso e a que se refere esse imposto. Porque está muito vago porque aqui, aí né? A gente pode tomar providência, porque dentro daqueles impostos já conhecidos, que são admissíveis à cobrança, tudo bem. Agora, saiu daquilo, nada nenhum, não pode se criar imposto, um estabelecimento comercial, por exemplo, sair cobrando uma taxa ou um imposto aí, sem ter lei que ampare isso, né? Então eu gostaria mesmo de ter acesso a esse cupom para a gente apurar isso. Porque houve uma vez uma cobrança de um consumidor que foi uma diferença de um produto lá num código de barra lá, que nós fomos apurar e estava certo. E a empresa logo veio a corrigir, inclusive devolveu esse dinheiro para o consumidor, embora ele estava pagando o que estava correto. Sim. Mas como houve um lançamento equivocado ali, arcou com esse prejuízo, entendeu? Eles preferiam até que fosse assim. Então, o que eu gostaria, Elinho, não só você, como outros consumidores que teve algum imposto, alguma taxa, alguma coisa que desconheça, que tenha sido cobrado de vocês, que leve lá no Procon, que imediatamente eu vou intimar essa empresa e vou apurar o que está acontecendo. Ô, Renato, eu estou fazendo um exame aqui mais minucioso, isso aqui está parecendo uma farmácia, porque Naldecon noite, Naldecon dia... Naldecon é remédio, né? Então, de criança, inclusive, eu lembro que meus filhos tomavam para isso. febre, né? Itus Plus, não sei o que é. Pelo jeito, isso aqui é uma farmácia. Agora, de qualquer forma, gente, isso aqui fica muito vago a gente tecer qualquer tipo Exatamente, de porque pré-julgamento. A gente às vezes é um ICMS diferenciado, não sei. Eu estou dando aqui um exemplo, mas eu gostaria muito de ter esse comprovante na mão para a gente realmente apurar. E pode ter certeza, Elinho, não só você, como qualquer consumidor que está ouvindo aqui, que se houver a cobrança indevida, não for constatar que é legal, essa empresa vai ser autuada com certeza absoluta. Agora se não sofrer outras sanções ainda. Agora, eu lembro que uma outra pessoa numa das redes sociais, não sei se foi no Boca no Trombone, no Sem Censura ou no Livre, publicou também, mas não citou o Procon não, mas a pessoa publicou uma nota fiscal com um suposto acréscimo que ela julgou errado, né? Então, não adianta a gente ficar nas redes sociais criticando A, B, C, sem ter a noção dos... Exatamente. Tem que ir aos órgãos competentes. Exatamente, realmente apurar o que está acontecendo, né? Se é legal, se não é legal. Se não for legal, pode ter certeza absoluta que as providências vão ser tomadas. Correto. E com o máximo de rigor possível. Esclarecido, Elinho? Maravilha, meu jovem. Segue o carro, então. Vamos lá. Agora, Renato, na publicação do último programa que a gente gravou, um telespectador mencionou mais uma vez a questão das lojas, dos estabelecimentos que comercializam roupas. Muitos ainda não estão cumprindo a determinação que rege o Código do Consumidor
de exporem publicamente os preços dos produtos nas vitrines, né? Ou seja, para a rua. Ô Pablo, foi bom você falar nisso. Inclusive, para conhecimento de todos dos consumidores, se eles forem no PROCON hoje, o PROCON está fechado. Porque está todo mundo na rua fiscalizando. Correto. Inclusive, uma das fiscalizações é sobre isso. E quem reclamou, está certo, é correto. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 3º e no 31, e não só o Código de Defesa do Consumidor, como leis esparsas, como a 15.126, a 15.443 e outras, ela determina, e é obrigatório, e é passivo de multa, Correto. que todos os produtos que estiver na vitrine, não só na vitrine, não, o Pablo, que estiver no interior da loja e que o consumidor tenha acesso àquele produto, ele é obrigado a ter o preço Divulgado ali para ele saber o que ele vai pagar, né? no produto. Sim. E mais, tem que ter também o número de prestações em que é vendido. Se a loja vende em prestações, ela tem que discriminar em quantas prestações ela vende. Correto. Tá? E mais ainda, se ela cobra juro, tem que estar escrito nessa etiqueta a taxa de juro que é praticada. Correto. E mais ainda, tem que ter o preço à vista e o preço que vai ficar a prazo. O consumidor não é obrigado e não tem que ficar fazendo continha, não. E não ser pego de surpresa também, né? Não pode. É a famosa armadilha. Exatamente, porque o consumidor não precisa, ele não pode, ele não tem por que ficar fazendo continha. Olha, essa aqui em 3 vezes dá quanto? Isso aqui é obrigação da loja. E isso é passivo de multa. Certo. E nós já fizemos uma série de multas por causa disso. Entendeu? Então eles vão de loja em loja. É bem verdade que hoje não vai dar para fazer São Lourenço inteiro. Não, exatamente. Nós vamos fazer o shopping, vamos fazer o Dom Pedro II, estão fazendo. E o que for apurado vai ser autuado, né? Eles vão ser intimados para vir assinar o termo de conduta ainda, né? De ajustamento de conduta, porque não é só a multa, né? Tem que ter um termo de ajustamento de conduta para que tal fato não se ocorra mais. Correto. Entendeu? E verifica também se tem o Código de Defesa do Consumidor, verifica também se tem o cartaz informando os dados do PROCON, telefone, endereço, tudo, né? E as outras exigências também, se aceita cheque ou não, se aceita cartão de crédito ou não, e discriminar quais são eles, né? Correto. Cartão de crédito, de débito, de crédito. E outra coisa muito importante que ainda estão mantendo é que as empresas que trabalham com cartão de crédito não pode diferenciar o preço à vista no cartão de crédito com pagamento só. Ah, importante informação, olha aí. Entendeu? Tá vendo? Então, esse telespectador que informou sobre está coberto de razão, e se por acaso souber de alguma loja que não esteja cumprindo, provavelmente, se tiver alguma, nós devemos pegar hoje, vai ser autuada, né? Porque aqui acontece um problema muito sério, às vezes, com as lojas de roupa, Pablo, principalmente nas vitrines, mais na vitrine. A incidência maior de multas é com relação aos preços da vitrine. Por quê? A cada semana, eles estão substituindo um mostruário. Sim, entendeu? Há uma troca ali de... Exatamente, aí tem que mudar tudo. Mudar o preço, tem que mudar as condições, mudar tudo. E às vezes um funcionário passa despercebido, entendeu? Ou esquece. Não pode acontecer, lógico, não pode acontecer. Mas, se acontecer, o consumidor não tem culpa. Sim. Certo? O consumidor ele tem que ser bem informado, bem esclarecido, para não ter nenhum prejuízo. E não tem que ficar fazendo conta. De modos que, se esse consumidor vê ou tiver algum conhecimento de uma empresa qualquer que esteja fazendo esse tipo de coisa aí, que comunique o PROCON lá, que nós vamos na hora e vamos autuar. Excelente. Então, Renato, e a participação do Maia Fernandes, ela fala justamente sobre isso, né? Ele gostaria que fosse debatido nesse quadro, porque a gasolina em São Lourenço é tão cara acompanhando o valor de outro estado com carga tributária diferente. Só que existe o seguinte, Maia, talvez nesse programa, como nós já estamos caminhando já do meio para o final, essa pauta pode voltar no próximo programa, né, Renato? Com certeza, é uma matéria que delonga aí uma explicação, né, mais detalhada, mas
Ô Maia, o que acontece com relação a Minas Gerais, não só Minas Gerais como um todo? É bem verdade que em outros lugares a gasolina tem um valor mais acessível, sim. Sim, com certeza. Dentro do estado. Isso aí varia muito de caminhão próprio, varia muito da quantidade vendida. ICMS, a pessoa pode... Porque o que está acontecendo, Maia, é que o preço do combustível, ele não está tabelado. Ele é livre. Uhum. Então os postos podem fazer seu preço. Esses dias eu me assustei com o preço de gasolina R$ 4,79. Tem estado, né? Não São Lourenço, não. Não, é fora daqui? Não, fora daqui. Aqui é R$ 4,00. R$ 4,79? R$ 4,79, R$ 4,50, R$ 4,80. Eu já vi porque está livre. Gente. E com aquela derrubada daquela liminar, então deu mais força. Então eles não têm um tabelamento. Agora, o que acontece com o estado de Minas Gerais realmente encarece um pouquinho mais para nós aqui, porque é o ICM mais caro de todos os estados. Minas Gerais é o ICM 18%, mais caro do Brasil. Enquanto São Paulo é 12%. E aqui ainda incide o CID e outros impostos na gasolina. E mais, tem o problema do frete também, né? Que influi no preço final do produto, né? Agora, de fato, quando a gente chega em São Paulo, eu vou muito em São Paulo, que meus filhos moram lá, alguns fins de semana eu vou lá, eu vejo gasolina lá R$ 3,55, R$ 3,60. É, por aí. Até 40 centavos mais barato que aqui, 42, 43 centavos mais barato por aqui. E você fica indignado com isso. Mas é por conta do ICMS. Mas é por conta do ICMS, é por conta do frete. Inclusive, não cortando, já cortando, eu conheço pessoas, Renato, que vão comprar carro, às vezes até carro usado, mas preferem comprar, por exemplo, em outros estados como São Paulo, por exemplo, Paraná, para fugir um pouco da taxa do ICMS de Minas Gerais. Então compensa, às vezes, você comprar um carro fora do estado de Minas, devido à carga do ICMS ser mais alta do Brasil, do que aqui dentro mesmo. É um pouco o que acontece hoje com essas compras virtuais, né, Pablo? O que acontece? O consumidor vai aqui numa loja comprar um produto, e ele vai comprar um produto, por exemplo, aí R$ 1.500. Ele compra, às vezes, o mesmo produto no mesmo site da mesma loja virtual por R$ 1.000. Isso tem uma explicação. Né? Ele não tem... é uma venda direta, essa empresa virtual não tem direitos trabalhistas para pagar, entendeu? Uma série de custos que cai, que ele repassa para o consumidor. Né? O consumidor tem essa vantagem. Agora... Ô Maia, há de convir que eu tenho toda convicção de que uma hora isso aqui vai ter que tomar uma solução, ou fazer um tabelamento, ou o governo intervir nesse preço, porque eu concordo com você. A gasolina aqui no Brasil, eu não falo em Minas Gerais, eu falo em termos de Brasil, é uma das mais caras do mundo. E isso é uma vergonha. Inclusive, Renato, e graças ao nosso amigo Maia também, me alertou uma coisa aqui, que o pessoal começou muito timidamente a praticar, e isso está ganhando as redes sociais. O que acontece? O consumidor vai no posto de gasolina, ele vai abastecer R$50. Pediu nota fiscal. Eles estão pedindo a nota fiscal. Foi uma recomendação também que nós já fizemos. A gente faz sempre no Procon. Sim. A nota fiscal ajuda a baixar o preço, entendeu? E o consumidor, ele não tem a mania de pedir a nota fiscal aqui no Brasil. É o hábito, né? É o hábito, não tem a mania e o hábito de pedir a nota fiscal. E é uma segurança. Vamos dizer que você enche o tanque num certo posto de gasolina ou põe uma quantidade X de gasolina, 50, 100 reais. E isso venha a dar um defeito no carro, você precisa reclamar. Você não tem a nota fiscal, você não tem elementos para reclamar. Não tem subsídio, prova. Não tem como reclamar, vai ficar aquilo, uma palavra de um contra de outro. E, Maia, eu queria até aproveitar e deixar registrado aqui com você, que há cerca de 3 ou 4 semanas atrás, nós do Procon, eu praticamente do Procon, convoquei a Agência Nacional de Petróleo para vir em São Lourenço fazer um teste, uma fiscalização em todos os postos de gasolina. E não restou nada apurado em termos de qualidade. Foi alguns autuados devido a alguma falta de documento, alguma irregularidade na parte documental, mas em termos de qualidade está tudo 100%. E não se também tocou de preço justamente por causa disso. Nós não temos tabelamento. Nós não tem aí, aquilo como se diz, livre comercialização por parte dos donos. Procura e oferta. Não é? Aí cabe ao consumidor,
né, fazer Pesquisar. a pesquisa e a partir da exigência da nota fiscal, isso aí tende a diminuir. Diminuir o preço. Aliás, e também é uma garantia para que ele possa vir amanhã ou depois um eventual problema no carro ou alguma coisa qualquer, embora não se apurou nada em termos de qualidade, mas é o único documento hábil que ele vai ter para poder pleitear os direitos dele. E detalhe, em nenhuma hipótese o posto pode se negar a emitir a nota fiscal. Não, de hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma, ele é obrigado. Ele é obrigado a fornecer a nota no ato onde o consumidor abasteceu com cheque, com dinheiro e dá a nota fiscal. E mais, eu sempre trago isso para avisar, para comunicar aos consumidores de que o posto de gasolina ele tem que manter um funcionário 24 horas por dia, se for o caso de funcionar 24 horas por dia, um funcionário com capacidade para fazer o teste se o consumidor desconfiar de alguma coisa. Ah, sim. Entendeu? Isso é uma garantia também do consumidor. Então é bom que o consumidor faça isso. Agora, nota fiscal sempre é bom. Com certeza, em todos os sentidos. Não só no posto de gasolina, como na farmácia, no supermercado, né? Infelizmente, Renato, você vê que o nosso tempo já está indo pro beleléu, como dizem, né? E essa questão que o Renato trouxe aqui, um outro documento a respeito dos bancos, práticas bancárias, nós vamos fazer agora no próximo programa, tá? Falando sobre a questão se o banco pode se recusar a realizar o pagamento de contas. O que a lei prevê, quais são os casos e casos, né? Isso tudo nós vamos tratar no próximo programa, que é um assunto muito interessante. Exatamente, Pablo. É porque muito consumidor reclama que às vezes quer pagar uma conta de água ou de luz e o banco não no aceita. banco e o banco não recebe. Assim, rapidamente, estamos encerrando, né? O consumidor ele tem o princípio da informação. O banco tem que botar todos os avisos para o consumidor ter acesso. Quais são as taxas de juros que são cobradas? Quais são as taxas que são cobradas? Taxa de emissão de boleto. Assim de boleto como loja, né? Proibido, Como lojas. Taxa de emissão de extratos. Todo tipo de imposto, taxa que é cobrado, o banco tem que disponibilizar num local visível ao consumidor. Inclusive esse de que não recebe essa conta ou outra, e informar onde ele tem que pagar. Correto. Agora, isso, de acordo com o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor e o Ministério da Justiça, já está sendo preparada uma ação, eu acho que já está inclusive a ação correndo, para que cesse isso, porque o banco, de acordo com o artigo 39, inciso 4º, o banco não pode se recusar a receber nenhuma conta em pronto pagamento em dinheiro. Não pode se recusar. Bom saber. Tá? Mas isso aí é uma matéria um pouquinho também ampla. A gente aborda no próximo programa. Com certeza. Renato, agradecendo mais uma vez imensamente sua participação, agradecendo a participação dos nossos internautas, telespectadores. Continuem comentando, continuem postando, continuem mandando e-mails e a gente vai, né, na medida do possível, vamos abordando todos eles. E não se esqueça, se você foi vítima de algum tipo de lesão financeira praticado por alguma empresa, vale a denúncia? Vale, mas principalmente procurar os órgãos competentes. Procure sempre o PROCON da sua cidade, porque ele está aí exatamente para defender você, consumidor. Tanto aqui em São Lourenço como em outras cidades por aí, sempre existe um escritório, uma unidade do PROCON e, caso não exista, o Ministério Público cumpre muito bem também o seu papel, dependendo nesses casos também. Sem dúvida, nós temos aqui os promotores super atuantes, né? E lembrando sempre, o Pablo, já encerrando, né? Não esquecer de analisar, de contrato, ler antes. Se tiver alguma dúvida, leva no PROCON, pesquise antes, para não entrar numa furada aí. Peça sempre a nota fiscal, que é para depois, se for em caso de compra virtual, guarde arquivos, e-mails, para depois a gente ter elementos para poder satisfazer o direito do consumidor. Com certeza. E a partir de hoje, nós vamos encerrar os nossos programas sempre com algumas mensagens em campanhas. A gente recebe muita mensagem através do WhatsApp. E essa particularmente que encerra o programa de hoje foi mandada pelo nosso amigo, colega Antônio Batalha Filho. Doutor Antônio Batalha, muito obrigado. Uma pessoa que eu adoro muito. Gosto excepcional muito. Profissional e pessoa humana também. Um grande médico, um grande profissional, uma grande pessoa, viu? Com certeza. E o doutor Batalha mandou aliás, aqui toda a família, o pai dele também. Filho, sem todo comentários, mundo. né?
E o doutor Batalha mandou uma mensagem muito interessante aqui pelo WhatsApp que eu recebi hoje de manhã e a gente vai compartilhar. É uma campanha de conscientização do celular no trânsito, gente, pelo amor de Deus. As estatísticas apontam que 98% dos acidentes de trânsito são causados por negligência humana, ou seja, de quem está ali ao volante. E não são acidentes nas estradas só não. Dentro das cidades acontecem muitos acidentes porque o condutor do veículo, seja ele carro ou seja até um pedestre, está perdido em devaneios ali no celular. E a mensagem diz justamente isso. O que é mais importante para a sua vida? O que você vem a conquistar através de um telefonema ou a sua vida só? Não é isso? Fique em paz. Até o próximo programa.